Senhor, queridos professores. Eu me chamo Wellington e hoje irei falar sobre a lição 6 dos primários, que tem como título Jesus tem poder sobre a morte. E o objetivo da nossa lição é que as crianças creiam que Jesus pode fazer o impossível e sempre age no tempo certo. E antes de iniciar nossa lição, eu gostaria de levar você, professor, a refletir. Muitas vezes nós passamos por situações que parecem irreversíveis, momentos difíceis que apertam nosso coração de tristeza. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele vê todas as coisas e Ele se importa com a nossa dor e com o nosso sofrimento. E que Ele também é o Deus do impossível e que Ele age no tempo certo. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dEle. E nós sabemos que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E muitas vezes essas situações é para crescer a nossa fé, para que nós possamos confiar mais em Deus. Então, se você está passando por algum momento difícil, lembre-se que o nosso Deus, Ele age no momento certo. Ele está vendo todas as coisas e Ele vai usar essa situação para que você e que as pessoas ao seu redor vejam a glória de Deus. Então, que nós possamos, na aula de hoje, passar essa convicção para as nossas crianças, que Deus, Ele sempre chega no tempo certo e Ele faz o impossível acontecer. Amém, professores? Então, para iniciar a nossa lição, nós vamos fazer a recepção dos nossos alunos de forma alegre, recepcionar os nossos visitantes, aproveitar para convidar eles para ficar vindo todos os domingos para a EBD. Vamos fazer também o nosso plano de frequência, que é importante, e depois desse momento de introdução da nossa aula, nós vamos para a memorização do versículo. E o versículo de hoje se encontra em João, no capítulo 11 e o versículo 40, lembrando da importância de ensinar as crianças a procurar o versículo na Bíblia, para que eles aprendam a manusear a Bíblia. Bem? E diz assim o nosso versículo: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, se nós crermos e esperarmos o tempo certo, nós vamos ver a glória de Deus. Amém, professor? E para a memorização de hoje, trouxe para vocês a ideia de fazer um sepulcro e colocar atrás dele um versículo. Esse sepulcro eu imprimi, vocês também podem fazer com EVA, certo? E atrás eu colei numa caixinha de perfume que eu tinha em casa, recortei e fiz a caixinha atrás para colocar os versículos. Então vocês vão escrever ou imprimir o versículo de hoje, dividir ele em algumas partes e colocar dentro da caixinha. Vai passar pelos alunos, cada um vai pegar um pedacinho do versículo e eles vão ter que formar na ordem correta o versículo. Então esse momento é um momento de quebra-gelo, é um momento de dinâmica, que vocês também podem repetir isso no final da aula, que já vai servir para reforçar a nossa lição de hoje. Quando eles conseguirem colocar o versículo em ordem, vocês repetem várias vezes para que eles venham memorizar. Isso aqui eu fiz com algo que eu tinha em casa, vocês também podem fazer com caixa de leite, caixa de perfume, uma baciazinha. E essa parte aqui do desenho nós vamos deixar disponível no vídeo para que vocês possam imprimir. Depois de fazer esse momento de memorização do versículo com as crianças, nós vamos iniciar a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje vai falar sobre um amigo especial de Jesus, que é Lázaro. Então, certo dia, Jesus estava falando de Deus para as pessoas, quando ele recebeu uma notícia. A notícia era que o seu amigo Lázaro estava muito doente. Lázaro, ele tinha duas irmãs, que eram Marta e Maria. E eles três eram muito amigos de Jesus. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Então, quando elas viram que seu irmão estava muito doente, ela mandou uma mensagem para Jesus, pedindo que Jesus fosse lá porque Lázaro estava doente. Elas criam, elas tinham fé que se Jesus fosse visitar Lázaro, ele seria curado. Então, quando Jesus recebeu aquela notícia, Jesus disse: essa doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E então, Jesus mandou a mensagem que iria, mas Jesus não foi de imediato. Jesus, ele continuou pregando a palavra de Deus e fazendo o que ele tinha que fazer naquele local. Então, se passaram 2 dias de quando ele recebeu a notícia. E aí Jesus disse:
nós vamos ir para Betânia, porque eu preciso acordar Lázaro. E aí, os discípulos não entenderam e disseram: não, Jesus, não vamos para Betânia. Os discípulos estavam preocupados, porque existiam pessoas más que estavam querendo matar Jesus. E eles não queriam que Jesus fosse para acordar Lázaro. E aí Jesus explicou que não era acordar de um sono, mas acordar da morte, que Lázaro havia morrido, mas que aquela morte seria para a glória de Deus. Então eles saíram e foram até a cidade de Betânia. Ao chegar na cidade de Betânia, Jesus encontrou uma das irmãs de Lázaro, encontrou Marta. E Marta estava muito triste. Marta disse a Jesus: se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E ela disse mais: eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele irá fazer. Então Marta estava triste, mas ela não deixou apagar dentro dela a fé que ela tinha no nosso Deus. E aí eles estavam todos tristes diante daquela situação. E também veio ao encontro de Jesus a outra irmã, Maria. E Maria já chegou chorando. Quando Jesus viu aquelas duas irmãs chorando, Jesus também chorou. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro, porque aquela morte não veio para matar, aquela doença não veio para matar Lázaro, mas que ele seria ressuscitado. Mas mesmo assim, Jesus chorou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se importa com os nossos sentimentos. Assim como ele se importou com o sentimento daquela família, ele se importa com o meu e com os seus sentimentos. Então Jesus, depois de chorar, pediu que elas levassem ele para o sepulcro onde estava Lázaro. E ao chegar lá no sepulcro, Jesus disse: removam a pedra. E elas disseram: não, Jesus, não. Já fazem 4 dias que Lázaro morreu. Já cheira mal. E Jesus continuou: removam a pedra. Nesse momento, professor, explica aos alunos que naquela época eles eram sepultados, as pessoas quando morriam eram sepultadas em sepulcro, que pareciam cavernas de pedra. A porta era uma pedra. E aí, para que eles possam entender. Então, você já pode utilizar isso também para explicar aos alunos. Então, quando retiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E na mesma hora, Lázaro saiu com vida. Jesus, ele fez aquilo que parecia impossível se tornar possível. E quando Lázaro saiu, ele estava todo envolto de ataduras. Você também, professor, pode levar para a sala de aula essas faixazinhas que você pode ter em casa, você pode encontrar também em farmácias, que aí vai enriquecer sua aula. Você pode enrolar nas crianças, deixar eles tocarem para eles verem como são essas ataduras. E aí Jesus disse: tirem as ataduras de Lázaro. E todas aquelas pessoas puderam ver a glória de Deus sendo manifestada. Então, aquela situação que aquela família passou foi para aumentar a fé deles e para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que eles e todos aqueles que estavam ali naquele momento pudessem ver a glória de Deus. Então, assim como o Senhor se importou com a dificuldade daquela família e tornou o impossível em algo possível, assim também é em nossas vidas. Ele se importa com o que nós passamos e Ele sempre chega na hora certa. Às vezes a gente pensa: está demorando tanto para o Senhor agir na minha vida, mas não está demorando. É porque tudo é no tempo dele. E basta somente uma palavra dele para que tudo se transforme em algo melhor. Amém, professor? Eu espero que você tenha enriquecido seus conhecimentos. Leia mais na palavra para que vocês possam contar a história com mais detalhes. E nós nos encontramos na próxima aula.